Eu sou psicólogo há 20 anos, me formei na Universidade de Marília e atuo aqui em Jundiaí, na prefeitura, já há 15 anos, de saúde mental com atendimento clínico. E eu só quero destacar também que eu sou acupunturista e a acupuntura, como eu fiz uma palestra anterior, trabalha com energia e equilíbrio. Tem muito a ver com o tema e com as colocações que eu vou trazer para vocês hoje. Sou Rosa Cruz, estudante Rosa Cruz, já há 5 anos. Estou aí na caminhada com os meus fráteres sorores. Quero lembrar que esta palestra, esse momento, esse encontro, não é oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Trata-se apenas de estudos que eu fiz, da minha opinião pessoal, e que é aberto para todos estarem ampliando e aprimorando o que eu vou estar trazendo para vocês. Esta, vamos dizer assim, opinião eu fui construindo agora nos últimos 4 meses, nesse período de isolamento, e eu reuni algumas informações inclusive estarrecedoras, né? Estamos com 8 membros, eu e a Sora Gisele somos 2, então 6 membros, né? Mas assim, tem informações estarrecedoras que é para a gente sair daqui pensando, refletindo algumas situações que estamos passando. O tema que eu estou trazendo, então, aliás, é interessante porque nessa última semana aconteceu aí várias entrevistas na TV. Agora, na hora do almoço, a CNN lançou uma entrevista que fala justamente sobre o aspecto emocional, psicológico, né, desse momento que a gente está vivendo. Então, é muito interessante que é um tema que está vindo muito, está aflorando muito, porque agora essa situação emocional vai começar a estourar. Porque até então estava abafada, e como está relaxando todas essas medidas, né, agora que a coisa vai começar, né, os transtornos emocionais, eu já estou percebendo muito isso no meu consultório, na clínica, crianças, adolescentes, idosos, situações absurdas de descontrole emocional por causa de tudo isso que a gente vem vivendo nos últimos meses. Eu queria colocar agora para vocês, né, como que tudo isso começou. Começou com essa frase, todos já devem saber: fica em casa. Palestras, reuniões e tudo com essa frase marcando a mente da gente, né? E o que trouxe essa frase? Que situações nós podemos dizer que passamos a vivenciar? Situações como essa, né? Cidade vazia, tudo fechado, pessoas limpando o chão, jogando sei lá o que no chão, e isso foi no começo, depois não se fez mais, talvez fosse um procedimento ineficiente. Porque o vírus está no ar, né? Está em qualquer lugar, está o vírus, falei o nome, está em corrimão, enfim, então precisaram fazer isso aí, mas acredito que ineficiente. Essa situação de ficar em casa trouxe situações como essa, né? E de muitos casais, inclusive, ou familiares, não conseguindo interagir adequadamente, com discussões, porque é aquela história, né? Muitas vezes a gente foge dos relacionamentos e, de repente, numa situação dessa, a gente é obrigado a ficar dentro de casa, com situações que a gente vivia negando. E pode acontecer situações assim. Como também a gente presenciou coisas do tipo: pessoas sendo presas por estarem caminhando sozinhos numa praça, pessoas sendo agredidas, fim do mundo, né? E assim, poucas situações foram mostradas, mas a gente imagina que seja muito mais, talvez até de mais violência. O ficar em casa trouxe isso também, né? O ficar em casa como uma prisão, como se fosse uma prisão, e as pessoas separadas do mundo, vamos dizer assim. O mundo ficou sendo a própria casa. No final, a gente acaba voltando a sonhar com aquele tempo de criança, quando tudo era bonito, era colorido, e a gente vivendo numa situação de isolamento. Ou seja, uma situação como essa, conturbada, em que a gente não entende o que está acontecendo,
um fundo disso tudo, e a gente focado somente naquela situação específica. E as pessoas deixando de ver um contexto mais geral, um contexto mais global, que é o que a gente precisa nesse momento. Precisava, e agora mais do que nunca, a gente precisa de ter um foco ampliado, não reduzido, né? Ter um pano de fundo mais visualizado. Mas veja, do que nós nos protegemos? Um isolamento, uma proteção de quê? Essa pausa é para que vocês pensem aí do que a gente está se protegendo. E toda essa situação é simbolizada por esta máscara, né? A máscara foi o que mais foi vendido, né, em termos de proteção, levando a situações desse tipo, né? Só podia sair nas ruas, entrar em lugares, ainda é assim, né? E todo mundo com máscaras. Interessante que, em termos desse contexto aí, né, de uso desse equipamento de proteção, surgiram situações como essa. Talvez para amenizar, né, a situação, o impacto, a imagem. Então, mas se vocês olharem, né, é algo que tira da gente a nossa expressão e coloca expressão de animais, né? Veja a menininha aqui embaixo, né? Essa última, cobrindo quase todo o rosto. E as pessoas se divertindo com isso. As pessoas se divertindo e usando isso como uma brincadeira, uma diversão. O brasileiro faz muito disso. Não sei se é uma negação, uma fuga, mas eles usam isso até, talvez para amenizar, mas como uma diversão, né? Talvez o melhor equipamento fosse até esse, né? Eu vejo aqui provavelmente profissionais de saúde, eu imagino. E aqui, olha que interessante que eu vou falar, já começando a dar umas dicas. Desse equipamento aqui, o que mais protege é justamente o que está mostrando aqui, porque é impermeável. Todo esse resto é permeável. Então, também é uma maneira de amenizar o efeito do equipamento, da máscara. Pessoas usaram isso até assim, como se fosse uma brincadeira. E isso é que é o grande problema, quando você pega um tema tão sério, tão grave, e começa a usar como brincadeira. E a gente pensa, né? A segurança deve levar à proteção e a proteção deve levar à saúde. Não é assim? Eu estou seguro, eu estou protegido, eu estou usando tudo que me é falado e com certeza eu vou ter minha saúde mantida. Será? Será que toda essa segurança, toda essa proteção garante que a gente tenha saúde? Foi criada, na verdade, uma ideia falsa. Uma ideia de que a casa é bem mais seguro do que qualquer outro lugar. Em casa é bem mais seguro do que qualquer outro lugar. E vocês vejam que eu falei a ideia falsa. E vocês vão ver onde eu vou chegar com esta frase. Então, vocês vejam, o que nos faz humanos é a interação social. Durante períodos de isolamento, o mal-estar psicológico pode se instalar. Ou seja, se a gente não se relaciona socialmente, seja na sociedade como um todo, dentro da nossa casa, na nossa família, com nossos amigos, essa falta de interação, de relação, mesmo com uma pessoa que seja introvertida, que é a pessoa que não gosta de se relacionar tanto socialmente, mas pode trazer um mal-estar psicológico. E aí, a gente tem situação desse tipo. Quando a gente fala do
da interação e como essa interação deve se proceder, que é no âmbito social. A gente tem aqui, né, um ser humano, uma moça bonita, bem arrumada, e de repente a gente se vê numa situação assim. Não é a mesma pessoa, eu procurei equacionar as imagens, mas nessa situação. Com o uso deste equipamento, a gente perdeu 2/3 da nossa expressão facial, da nossa fisionomia. E eu, como psicólogo, tenho sofrido muito, porque eu atendo um paciente que chega com a máscara, a gente lida com as emoções, com o que a pessoa nos demonstra, e de repente eu tenho que pedir, tira a máscara para eu conhecer você. E eu tiro a minha. E aí é como se surgisse na minha frente um ser humano. Porque a impressão que eu tenho é que eu estou diante de um robô. O robô não tem expressão. Você pode até ouvir, mexer os lábios, nós temos várias imagens de inteligência artificial sendo colocada, o robô mexe a boca, mas não tem expressão. E isso é o que eu tenho de impressão com o uso desse equipamento, ainda mais no meu consultório. E tem uma coisa interessante, a expressão facial, para a criança, para o adolescente, mas principalmente para a criança e para o bebê, ela é usada, né, para que a criança reconheça o outro, se reconheça, aprenda com as expressões dos adultos. Senão, nós temos uma situação que está, e parece que essa foto é uma montagem, uma brincadeira, eu gostaria que fosse, né? Aqui nós temos, mais uma vez, mostrando a diferença, né, do uso da máscara e a pessoa que não usa máscara, para vocês sentirem o impacto que é a gente estar se relacionando, conversando com alguém com máscara. Aí nós temos uma situação assim, que o bebê está brincando ali com algo vermelho, né? A mãe não sei nem se está sorrindo ou não, não dá para saber, e a criança fica sem a expressão da mãe. Pergunto para vocês, se é tão necessário a visualização facial para uma criança, para um bebê, como que vai ser para essa criança? O ideal seria esta imagem. Esta seria a condição ideal da gente poder interagir olho no olho, expressando nossas emoções, boas ou ruins, e, no entanto, a gente está perdendo isso. Ou seja, esta imagem em casa é bem mais seguro, virou isso. Uma família toda com máscara, até a bonequinha que tem máscara, está dando tchau, ó, tchau para o coronga. Em 2 meses, né? Como que se a quarentena em casa fosse livrá-los do coronga. Essa situação, né, do uso do equipamento, do isolamento, do fica em casa, levou também a isso, né? Aparentemente com uma proteção, porque tem até uma grade aqui, ou pior ainda, situações como essa, vocês não têm ideia de como é ver um profissional da saúde com medo, muito medo, e usando todo este equipamento. Eu tive a experiência de ir fazer uma consulta e o profissional que me atendeu estava vestido assim, estava com 2 máscaras, a N95 e outra por cima, com face shield, touquinha, tal, luva e ainda com uma meia no calçado. Parece que isso é brincadeira, mas não é. E vou trazer alguns exemplos depois para vocês, que vocês vão ver situações que eu vi, que eu presenciei, e que é um absurdo. E aí fica a pergunta, né? Que condições mentais o isolamento social pode desencadear?
esse isolamento, que eu diria uma prisão, né? Se a gente vê essa imagem dessa senhora que parece bem uma prisão, né? Pode levar a gente a uma coisa que é muito séria, que é o conformismo, que é diferente da negação. Você não nega, mas você se conforma a tal ponto de, faça isso, você faz, faça aquilo, você faz. Não pode isso, você não faz. Faz isso, você vai lá e faz. Acaba sendo normal a gente se conformar com orientações, e às vezes podem ser orientações errôneas, erradas. E esse conformismo ele é diferente de adaptação e resiliência. Adaptar, você se adapta àquela situação, mas isso não te afeta profundamente, né? Ou a resiliência faz com que você se mova para lá e para cá dentro das condições, mas sem que isso tire você da sua saúde, seja física, seja mental, e te coloque numa escravidão, numa prisão. Então, que transtornos mentais o isolamento social pode ocasionar? Transtornos mentais e isolamento social. Uma condição mental que esse isolamento pode trazer, aliás, é a mais comum, talvez, que a gente conheça. Em 2019, aliás, desculpa, no século passado, se falava que a depressão seria a maior doença do século 21. E eu acho que acertaram. Porque o que tem de pessoas deprimidas e não se dá conta é impressionante. E como que a gente detecta a depressão? Né? A pessoa fica sem energia para viver, para experimentar o prazer. Tem uma alteração na capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminui a capacidade de concentração. A pessoa tem muito sono, pouco sono nenhum, normalmente é mais sono, perda de apetite, autoestima baixa, autoconfiança baixa, ideias de culpa e indignidade. Então, uma pessoa que tem esse contexto, a gente pode dizer que está dentro de um quadro depressivo. Que pode, de manhã, ele pode ser mais difícil, porque a pessoa está saindo do sono ou da noite para o dia e não encontra energia, isso pode deixar mais forte esse sintoma, né? Ou à noite, quando vai entrando à noite, a escuridão, aquela coisa toda do sono, né, e do fim do dia, pode levar a pessoa também a ficar com o seu estado emocional mais agravado. Uma coisa também que pode acontecer, perda de libido e de peso. A depressão ela pode ser leve, moderada ou grave. Depende aí do contexto, analisar mais refinadamente os sintomas, né? Dependendo do quadro, pode inclusive precisar de medicação ou tratamento. E psicoterapia é base. Essa situação está causando, não vou dizer que pode causar, mas está causando, porque eu tenho pego no meu dia a dia, e as palestras, como eu falei, que eu ouvi, que eu assisti programas de televisão, falando desse contexto emocional, desses transtornos emocionais. A ansiedade generalizada, ela é uma condição que a gente determina em função disso aqui, se não há uma situação específica. Se não tem uma situação que pode levar a uma ansiedade, a gente fala que é uma ansiedade generalizada. E a gente percebe quando a pessoa apresenta nervosismo persistente, tremores, tensão muscular. E vocês vão ver que os quadros de ansiedade normalmente têm esses parâmetros. Diverge de um mais leve para um mais grave em função de alguns detalhes. Na ansiedade generalizada, há um medo de que o paciente ou um de seus parentes, né, pessoas próximas, irá ficar doente brevemente ou sofrer um acidente. Então, não há uma situação específica e a pessoa acaba, às vezes, criando medo, uma situação que até vem vamos dizer assim, reforçar. Vai dar uma justificativa para o que ela está sentindo. Quando há uma situação nitidamente determinada, a gente fala no transtorno fóbico ansioso. Por que fóbico ansioso? Fóbico é de medo e ansioso. Então, uma situação que pode causar uma situação de medo e leva a um quadro ansioso. Como é uma situação determinada, as pessoas tendem a evitá-las ou suportar um certo temor.
Que sintomas físicos a pessoa pode ter? Palpitação, impressão de desmaio, medo de morrer, perder o autocontrole ou até de ficar louco. Então, a pessoa passa a perder o controle do seu emocional. Os sintomas físicos aparecem e isso vai gerando um círculo vicioso, que aumenta o medo, que aumenta a ansiedade e assim vai se tornando mais grave o transtorno. O transtorno de ansiedade, os dois anteriores, ele pode evoluir para uma ansiedade grave, que é o transtorno do pânico, que muita gente já deve ter ouvido falar. Estou em pânico, a pessoa está em pânico, ficou em pânico, né? Mas a situação de pânico é interessante que elas não ocorrem numa situação ou em circunstâncias determinadas, mas são, de fato, imprevisíveis. Ou seja, você não tem uma situação para ter um quadro ou sintomas de pânico. Você está bem, está no teu dia a dia, ali lavando o seu carro, fazendo o seu almoço, cuidando da sua casa, no teu trabalho. De repente, vem uma sensação ruim, como de asfixia, dor no corpo, né? Dores no corpo, dores torácicas, tontura. É como se a pessoa fosse morrer. O sentimento é esse, né? Começa a dar falta de ar, sudorese, a pessoa começa a suar muito, o coração dispara e a sensação que a pessoa tem é de que vai desmaiar, é de que vai morrer. É muito ruim essa situação. O tratamento de um quadro de pânico ele depende de medicação e psicoterapia também, não tem como, né? Como é uma situação grave, logicamente que a supressão desse sintoma, dessa condição, ela tende a ser mais demorada. Mas o tratamento ele pode levar a um bom resultado. Aqui nós temos uma outra condição que pode acontecer no momento atual e que está acontecendo, que é a reação ao estresse grave. E são dois fatores, para a gente considerar um sintoma como sendo de reação ao estresse grave, tem que ter um dos dois fatores. Um acontecimento particularmente estressante, os outros também têm, e uma alteração particularmente marcante na vida. E essa alteração marcante pode levar a um transtorno de adaptação. Nessa situação de reação ao estresse grave, adiantou, uma coisa que é bem característica é a ausência do transtorno do fator causal. Se não há um fator causal primário e essencial, o transtorno não teria ocorrido. Então, a gente fala em fatores causais. Por exemplo, se não houvesse uma situação de estresse, não teria acontecido a reação ao estresse. Se não houve uma alteração marcante da vida, também não ocorreria a situação de estresse. Então, a gente determina se é uma reação de estresse grave em função de haver ou não um fator causal. E essa situação ela pode ser considerada como uma dificuldade a responder bem, a lidar com a situação de estresse. Então, seria a reação ao estresse grave é uma resposta inadaptada, seja física, seja emocionalmente, a um estresse grave. Ou seja, a pessoa não está preparada, ela não sabe lidar com situações de estresse e desencadeia os sintomas que a gente já viu anteriormente, que são os sintomas de ansiedade de maneira geral. Na reação aguda ao estresse, que é um outro quadro, e vocês vejam que isso é muito parecido, a gente fala que tem que fazer um diagnóstico, às vezes, diferencial, pegar cada sintoma, analisar a vida da pessoa como um todo, situações outras, para a gente conseguir definir que tipo de ansiedade, que tipo de transtorno mental a gente vai ter que cuidar e tratar aquela pessoa dentro daquele contexto mais específico. A reação aguda ao estresse é uma situação, é um transtorno transitório. Ele aparece, como é agudo, é mais simples, é mais leve, né? E não apresenta a pessoa que tem essa reação, ela não apresenta nenhum outro transtorno mental. E desaparece habitualmente em algumas horas ou em alguns dias. Então, como é
agudo, uma reação aguda ao estresse, ele é mais leve. A pessoa não tem grandes dificuldades de resolver seus problemas, né? É mais centrada, é mais saudável psiquicamente, psicologicamente, e com isso, esse transtorno, essa reação aguda, ela desaparece mais rapidamente. O que vai ser considerado isso? Né? A reação aguda ao estresse são influenciadas pela vulnerabilidade individual, ou seja, o indivíduo ele é vulnerável a situações, não sabe lidar, e a capacidade do sujeito em fazer face ao traumatismo, ou seja, depende muito da força interior, eu diria até da fé da pessoa, de como a pessoa lida com situações. A reação aguda ao estresse é uma coisa interessante. Ela aparece habitualmente minutos após o fato que gerou o trauma. Então, a sintomatologia é tipicamente mista e variável e se manifesta habitualmente nos minutos que seguem a ocorrência do estímulo e desaparece no espaço de algumas horas ou até 2 ou 3 dias. Ou seja, como é uma reação aguda e mais leve, mais simples, ela desaparece logo. No entanto, se a gente falar de uma reação mais séria, mais grave ao estresse, a gente tem um estado de estresse pós-traumático, que é uma resposta retardada frente a uma situação excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. Ou seja, houve a situação, a pessoa aparentemente lidou com ela, mas de repente, do nada, vem aquela imagem, vem a situação, né? Ela começa a relembrar as situações em forma de lembranças invasivas ou flashbacks, e aí a gente pode falar de um estado de estresse pós-traumático. O que é mais sério do que aquele, porque ele demorou para aparecer, e a gente vai imaginar que vai demorar para ser eliminado, né? Essas reações, esse estado de estresse, a gente pode perceber que a pessoa também tem sonhos ou pesadelos. A anestesia psíquica, ela passa a não ter emoção, as emoções são diminuídas, olha, um embotamento emocional, coisa que era para deixar ela alegre, não a deixa, coisa que era para deixar triste, também não a deixa. Parece que ela ficou sem emoção. A pessoa evita atividades ou situações que possam despertar a lembrança do fato. Então, vocês vejam, né? Além de uma hiperatividade neurovegetativa, o coração acelerado, transpiração, né? Então, um estado de estresse, ele é uma condição grave, porque demanda um maior tempo de tratamento e uma força maior ainda da pessoa para conseguir lidar com a situação. Ou seja, o período da ocorrência do trauma e o início do transtorno pode variar de algumas semanas a alguns meses. Aconteceu um fato hoje. A pessoa pode vir a ter os sintomas do estresse pós-traumático daqui 2 meses, daqui 3 meses. E o mais grave dessa situação, que pode haver uma evolução crônica durante anos. Então, a pessoa não conseguir se libertar desse trauma, desse estado de estresse, e esse estado de estresse levar a uma alteração duradoura da personalidade, ou seja, muda a personalidade da pessoa de uma tal maneira que ela passa, vamos dizer, a viver em função desse histórico. Ou seja, a pessoa pode desenvolver um quadro de mania, ou de fobia, de medo, de passar em determinado lugar, então ela passa a não passar, por exemplo, numa determinada rua, né? Num determinado local, ela evita essas situações. Isso passa a ser uma rotina da vida dela, quando, no entanto, é uma alteração que ela teve na própria personalidade. E aí, quando a gente fala de alteração de personalidade, é um quadro muito difícil, porque já mudou a personalidade da pessoa. Eu falei lá atrás do transtorno de adaptação ligado à reação do estresse, né? E a gente fala de um transtorno de adaptação em função de uma mudança existencial importante. Dos transtornos que eu estou trazendo, esse é o último, né? Se a gente pegar a CID-10, a Codificação Internacional de Doença, ela é dividida por letras. A letra F
diz respeito a todos os transtornos psiquiátricos e psicológicos. Eu peguei alguns que é o que está sendo mais desenvolvido, esses transtornos estão sendo desenvolvidos de uma maneira maior agora. E eu acredito que de futuro vai aumentar muito, mas muito. Eu acho que os psicólogos e psiquiatras não irão dar conta do tanto de transtorno mental que vai aparecer em função dessa situação. Mas o transtorno de adaptação, ele é assim, ele vem em função de uma alteração existencial importante, né? O estresse ele pode afetar a integridade do ambiente social do sujeito, um luto, uma experiência de separação, o seu sistema global de suporte social e o valor social, imigração, estado de refugiado, né? É também representado por uma etapa da vida ou por uma crise de desenvolvimento, escolarização. Ele vem em maior ou menor grau em função da predisposição ou vulnerabilidade individual. E interessante que o transtorno de adaptação ele não teria ocorrência, né? Ele não aconteceria se não tivesse ocorrido um fator estressante. Vou dar um exemplo para vocês. A criança, a família muda de cidade, muda de casa. A criança pode sentir essa mudança. Tem novos amigos, novo local, né? Você muda de emprego, por exemplo. E você estava tão adaptado no outro emprego, e aí você pode vir a ter um transtorno de adaptação. É comum, é muito comum. O problema do transtorno de adaptação é que ele pode ser algo mais grave, em função da vulnerabilidade emocional da pessoa. A característica essencial do transtorno de adaptação é que ele pode consistir de uma reação depressiva ou uma outra perturbação das emoções e das condutas. Grave aqui, condutas, de curta e longa duração. Então, ele não vem sozinho, essa pessoa está com transtorno de adaptação. Ela vai ter uma série de situações emocionais e físicas e sociais que a gente pode pensar, está sofrendo essa criança, esse adolescente, principalmente, são as idades que mais têm transtorno de adaptação, porque o adulto ele já aprendeu a lidar com a vida, então o transtorno ele é mais fácil de lidar. E é nesse contexto global que a gente percebe, então, que a pessoa está passando por um transtorno de adaptação. Eu falei aqui em cima do transtorno de conduta, né? O que é um transtorno de conduta? Que também pode aparecer muito no contexto atual. E que está associado particularmente aos adolescentes. Transtornos de conduta são caracterizados por comportamentos persistentes, padrões persistentes de conduta dissocial, agressiva ou desafiante. No caso das crianças, seria mais do que travessuras ou a rebeldia do adolescente, né? É um padrão duradouro de comportamento, 6 meses ou mais. E não responde, por exemplo, às orientações, às ordens, cada vez mais se torna desafiante e pode evoluir realmente para uma condição mais séria, né? O transtorno de conduta ele já é uma condição agravada do transtorno de adaptação. Bem, o que eu queria passar do transtorno é esse. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Qual o sentimento que está na base dos transtornos estudados? Se alguém pensou, imaginou, visualizou isso, dá para ter uma ideia, não dá? A gente está falando de que transtorno? Do medo, né? Mas medo de quê? Medo de quê que a gente está falando? Vocês devem ter visto muito essa imagem, não viram? A gente está falando, então, do medo da morte. E aí me fica um negócio em mente, porque assim, qual a única coisa, qual a única situação que a gente tem certeza nessa nossa existência? Qual a única condição que a gente vai vivenciar com toda certeza?
a morte. Por que a gente teme tanto a situação única que a gente sabe que vai acontecer com a gente? E aí eu trago alguns questionamentos. Será que a religião falhou? Ou as instituições religiosas falharam? Porque, se a gente pensar bem, eu vou usar termos talvez um pouco pesados, mas, enfim, o que é vendido? A vida eterna, a salvação, mas não está dando resultado, porque a gente está com medo de morrer. Aliás, as pessoas estão com tanto medo de morrer que elas estão morrendo de medo. Elas já estão mortas, sem estarem mortas, elas estão mortas vivas. A pessoa que fica dentro de casa e não quer sair para a rua, não quer chegar ao portão, se não colocar lá a máscara, vai morrer, e parece que tem essa sensação de que vai morrer. Se ver alguém sem máscara, tem a mesma sensação. Eu me pergunto, né? O que está acontecendo? O que falhou na nossa educação? O que está faltando nesse preparo para essa condição? E aí a gente se depara com isso, que foi muito explorado pela mídia, pela grande mídia, trabalhando justamente com este sentimento de medo. Medo da morte. Quantas imagens a gente viu? E só se fala, a grande mídia, só se falando de morte, número de casos, e poucas vezes dos recuperados. Aliás, números que podem não ser corretos, porque se você tem pessoas que adquiriram o bichinho, não ficaram com sintomas, não ficaram doentes, você não tem como saber quantas pessoas realmente apresentaram a doença ou não. E eu recebi uns dados, eu falei, bom, eu vou levar e eu tenho a fonte. Mas eu não me contive. Eu falei, mas é tão estarrecedor o negócio, eu falei, eu vou pesquisar, porque eu quero trazer informações que eu comprovei, que eu fui pesquisar. E eu fui atrás. É lógico que tem uma divergência do que eu recebi para o que eu apurei, porque eu apurei ontem, antes de ontem, e esse material que eu recebi pode ser de uma semana atrás, enfim. Há uma divergência, mas o padrão se estabelece. E a divergência é muito pouca. Deixa a reflexão de vocês. Olha um detalhe. Variação do número de mortes de 2019 para 2020. Insuficiência respiratória, menos 4.300 e poucos casos. Pneumonia, menos de 2019 para 2020, menos 29.600. Septicemia, menos 13.700 casos. Infarto, menos 8.300. AVC, derrame, né? Menos 4.200. Sem falar, olha, morte natural, eu não fui atrás de dados, assassinatos, acidentes, demência, câncer. Só estou falando desses 5 casos aqui, né? Dessas 5 condições de morte, causas de morte. Então, de 2019 para 2020, 60.000 casos a menos. E no próximo slide vocês vão ver como que esse número é estarrecedor. Enquanto que na condição atual, né, do coronga, nós tivemos aqui 96.000. No dia que eu apurei, que foi dia 14, números oficiais, que está lá no site de Transparência, Registro Civil, está aqui embaixo, 96.000 casos. Então, nós temos um número aí, que é divulgado de 100.000 mortes, mas se nós tivermos aqui 60.000 mortes, que não é para ocorrer, por quê? Na série histórica, se a gente pegar toda a série histórica de um ano para outro, os números, eles não diminuem, eles aumentam. E, no entanto, do ano passado para cá, diminuiu. E aí fica a pergunta, se esses números não aparecem, diminuíram, né? Mas, e a gente tem 100.000 casos aí da doença atual, se a gente descontar esses 60.000 casos como se tivesse sido considerado como sendo morte, não por esses fatores, mas por esse, pelo coronga, a gente teria, na realidade, mortes pelo coronga 40.000. Não 100.000, mas 40.000 mortes.
Esses dados são reais, está lá no portal da transparência. E por quê que são reais? Porque quando alguém falece, tem que emitir o atestado de óbito. E automaticamente isso é comunicado ao governo federal, ao Ministério da Saúde, que faz esse controle. Então, são dados reais. A pessoa morre e vai lá o registro do óbito. Não é possível que tenha morrido pessoas e não tenha sido registrada a morte por essas situações aqui. E aí, algumas coisas para vocês refletirem. A questão da imunidade de rebanho, ela é mais eficiente? Dizem que sim. O que é imunidade de rebanho? A maioria da população contraiu o coronga, o corpo adquiriu por si só suas defesas, seus anticorpos, e aí não pega mais, não transmite mais, adquiriu a imunidade. E quem adquire a imunidade não transmite mais a doença. Ou seja, a imunidade de rebanho diz o seguinte: a melhor coisa contra o coronga é o coronga. Se a gente pensar em imunidade de rebanho versus o lockdown, a gente vai perceber que o lockdown não tem comprovação de que é eficiente. E sabem por quê? Eu ouvi muitos casos de pessoas que ficaram dentro de casa. Vou dar um exemplo aí de uma atriz, Cláudia Raia, ela e a família, contraíram o coronga em casa, sem sair. Então, ficar em casa, lockdown, é tão eficiente, mais ou menos eficiente do que a imunidade de rebanho. É logo que vocês vão falar, mas aí os casos graves e tal, entra naquela situação de isolamento horizontal ou vertical. O correto era o vertical. O Amazonas, ele passou por um momento muito sério, muito grave, né? Foi aquela comoção na mídia, e eles acabaram realizando a imunidade de rebanho. Hoje eles estão muito mais na frente do estado de São Paulo, que agora está querendo ir para a fase amarela, talvez. Suécia não fez lockdown. E tem um detalhe, né? Muitas mortes que aconteceram não foi realizada necrópsia. Bom, vamos lá. Então, as fontes que eu tenho dessas informações é o jornalista Guilherme Fiuza, de Os Pingos nos Is, e o site transparenciaregistrocivil.org.br. E aqui eu quero trazer uma coisa para vocês, a questão do tratamento. Eu já ouvi falar muito, mas, Antônio, isso não tem comprovação científica. Se nenhum tratamento tem comprovação científica, a gente não tem tratamento dentro desse pensamento. Se não tem comprovação científica, não há tratamento. No entanto, várias reportagens que eu assisti nesses 4 meses que eu fiquei, vamos dizer, de quarentena, fui atrás de informações e nós temos vários médicos brasileiros, estrangeiros, de outros países, utilizando certas medicações que, a princípio, são eficientes. Aí eu pergunto para vocês, entre não ter um tratamento científico e um tratamento experimental, que pela experiência está dando certo, você fica com qual? Vocês ficam com qual? E outra coisa, né? Essa situação que estão querendo trazer, né, de vacina, são 180 tipos de vacina. O vírus é um. Que bom que tenha essa quantidade, mas já ouvi dizer que o vírus tem 8.000 variações. Então tem que ser uma vacina que abarque essas 8.000 variações. Ou, como é a variação de um vírus, é possível que essas variações tenham partes incomuns, ou uma parte, ou duas, algumas partes comuns, que vai se criar anticorpo para essas variações. Senão você vai ter que tomar a picadinha lá todo ano. É outro dado que eu fui atrás, que me foi passado, que é média de óbitos por mês. Eu peguei de 2015 a 2020. Em 2015, nós tivemos 867 mil mortes, 2016, 988, e assim vai. A média mensal está aqui.
Em 2019, nós tivemos 102 mil mortes por mês, uma média. Eu fiz uma regra de 3 para dar essa média em 30 dias. Tem mês com 31, com 28, com 30, eu fiz a média por 30 dias. Preservando o número aqui oficial. 102.105 mortes por mês. Em 2020, 112 mil, até o dia que eu pesquisei, 13 de agosto. Ou seja, na projeção aqui embaixo, para o ano todo, né, se eu fiz até o dia 13 de agosto, aqui é do dia, incluindo 14 de agosto a 31 de dezembro, 112.400 mortes. O que salta aos olhos de vocês aqui? De ano para ano, há um aumento do número de mortos. Por quê? Provavelmente a população está envelhecendo, está ficando mais frágil, está morrendo mais pessoas, porque aumenta a população de mais idade com maior probabilidade de morte. E lá atrás, no slide anterior, diminuiu. Espera lá, aumenta o número de mortes e diminui? Alguma coisa não está certa. Pergunto, quantos aproveitaram o momento de isolamento para fazer outras coisas, assistirem e irem atrás de informações? Aprenderem. Porque é a informação que ganha a guerra, não é bomba atômica. Que é como lidar com o medo da morte em momentos de pandemia. Ou seja, como que a gente faz para evitar aquelas situações dos transtornos, né? Que eu mostrei para vocês anteriormente. Como que a gente faz para lidar com elas? Para a gente diminuir ou evitar aqueles transtornos emocionais e outras condições emocionais ruins, a gente precisa evitar excesso de informações desnecessárias, porque pode causar ansiedade. Então, é mais tomar cuidado com os noticiários, assistir uma vez por dia, né? Não cair na armadilha da hiperinflação ou de informações falsas ou exageradas. Tem que ir atrás da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Evitar pensamentos vitimistas, né? Que distorcem a realidade. Você passa a enxergar tudo ruim, tudo, meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu vou morrer, todo mundo vai morrer, né? E o isolamento ele não é uma punição. A verdade, ele é até uma preservação para o bem comum. Mas permanecer em casa por alguns dias. Eu fiz questão de frisar. Alguns dias, não são meses, nem semanas. Adaptação e resiliência são as palavras-chave para a sobrevivência. E a gente, para isso, precisa ter também condição de ressignificar o momento atual. E poder contribuir também, né? Para que passe de uma maneira mais tranquila. Evitar solidão como a percepção do abandono. A solidão é um fato, né? Esse sentimento de estar isolado, estar sozinho, é um fato, né? Mas não necessariamente precisa ser abandono, mas as pessoas sentiram muito, principalmente as pessoas idosas sentiram muito isso. Vocês devem ter visto uma situação na TV, a filha foi levar um cachorrinho para a mãe, que a mãe estava isolada, tal, ela nem quis encostar na mãe, só que ela estava com o cachorro no colo. E ela entregou o cachorrinho para a mãe e desmontou de alegria e chorando porque ela estava recebendo um companheiro. Essa mulher estava se sentindo abandonada, essa senhora estava se sentindo abandonada. Quantas situações, gente, eu vi que o filho ou a filha ia deixar o alimento para o pai, para a mãe, no chão do portão, ou saía correndo, não via o pai e a mãe. Ou situações do tipo de abraçar, fazer um saco plástico e se envolver com o saco plástico para abraçar o pai e a mãe. Diante daqueles números que eu mostrei, vocês acham que precisaria tudo isso? Olha o nível de transtorno mental, o nível de não percepção da realidade, ou de se ficar com uma visão extremamente estreita, não ampliar. Você não pode esperar 14 dias, você tem que iniciar entre o terceiro e no máximo quinto, sétimo dia. Se você esperar 14 dias tomando analgésico, com 14 dias o coronga, né, o bichinho lá já invadiu suas células, danificou teus órgãos. É o momento de ir para o hospital e lá você vai ser entubado, porque não tem como não entubar. E existe como lidar com isso de uma maneira
correta, sem precisar chegar numa situação até de uma internação ou de uma intubação. Pode ser que caso mais grave, pessoas mais fragilizadas fisicamente, aconteça isso, mas não precisa. O segredo do tratamento é quando iniciar, porque tratamento tem. Por que não era divulgado? Aí vocês vão ter que ir atrás das respostas de vocês. Evitar não fazer nada, né? A inatividade produz desânimo, um estado de letargia existencial. E aqui, eu queria perguntar, né, como foi a agenda de vocês, né? Vocês organizaram o seu tempo? O que vocês fizeram nesse momento de isolamento? Aqui há uma orientação para não abrir mão do tempo livre. Nossa, estava isolado, estava livre o tempo. Não, às vezes estava só vendo televisão, só jogando videogame. Então, vocês leram, né? Será que as pessoas leram, interagiram com outras pessoas? Como está isolamento? Interagiram com outras pessoas? Descansaram um pouco disso tudo? E aqui eu quero trazer essa situação para vocês. Como que foi o isolamento, como está sendo? E eu não sei, né, de futuro, se não vamos enfrentar uma outra situação como essa, será para o ano que vem. Os teóricos da conspiração estão muito pessimistas e eu tenho lá minhas dúvidas, mas, enfim, vocês é que precisam descobrir aí o que vocês vão estar fazendo. Será que o isolamento das pessoas foi assim? Momentos para brincar com os filhos, interagir, evoluir intelectualmente, aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, né? Usar do momento para novos aprendizados dentro de casa, para reflexões, isso daqui é muito importante. Em vez de se ficar vendo e ouvindo uma determinada coisa, vamos refletir, vamos pensar, vamos trazer dados, vamos refletir em família, ouvir o que está acontecendo com os filhos, com as crianças, e não só ficar, talvez, em situações assim. Isso pode acontecer? Pode. Nós estamos no momento tecnológico, mas não dessa maneira o dia todo, a noite toda, 10, 12 horas assim. Será que nós ficamos o nosso tempo assim? E eu quero que vocês vejam essa imagem. Olha aqui, uma TV ou uma mídia que não traz informação, que te deixa cego, cega. São situações para a gente refletir, para a gente ter bastante consciência do que está acontecendo e poder sair bem dessa. A gente pode também evitar o pessimismo como pensamento padrão, padrão de pensamento, né? O pessimismo impede a gente ver novos cenários. Viver numa perspectiva meramente individualista, né? A gente tem que pensar no bom convívio coletivo, né? A gente é um ser social. Falei lá atrás a importância que é para o ser humano interagir socialmente. É lógico que todos devem tomar consciência das dificuldades, exercitando empatia, regras de convívio, acordos, né? Elevado espírito de cooperação, apoio mútuo, uma vida agradável, né? Nesses períodos. Evite inviabilizar as minorias, né? Os idosos, as crianças, as pessoas com algum problema, né? Cada um tem suas necessidades, né? E a gente tem que cuidar deles. Quando eu falei de isolamento vertical, é isso, né? Dado o devido valor necessário para cada um, para cada pessoa, dentro daquilo que ela precisa. Eu quero trazer agora, reforçar mais ainda a questão com relação a crianças. Há um dado dessa semana também, que aconteceu, saiu um estudo italiano, e por que as crianças? Porque ela é o nosso futuro, as crianças são o nosso futuro. A gente tem que cuidar delas. Então, nós temos aqui que a diminuição do número de horas de sono para crianças e adolescentes pode causar surto psicótico, transtorno borderline, transtorno de conduta, que nós já falamos, ansiedade, que nós já falamos, e depressão.
Então a criança fica lá, eu tô cansado de ouvir no meu dia a dia, eu vou dormir 2, 3 da manhã. Mudou a rotina, eu levanto ao meio-dia, acabou a rotina. Fica lá só no jogo, na minissérie, na série e tal, e não faz nada de construtivo, e não tem mais rotina, quebrou-se a rotina. E pode levar as crianças e adolescentes a isso. E a isso aqui embaixo também, automutilação. Pessoas que só vivem, né, adolescentes só de manga de blusa, manga comprida, aí você puxa todo cortado o braço. Tentativa de suicídio. Por quê? Porque está aumentando um caso de depressão. Transtorno borderline, aquele transtorno que a pessoa não sabe o que é a realidade, está perdendo o controle do que é a realidade e do que não é. O surdo psicótico, a pessoa perde o senso de realidade. Pode, inclusive, ter alucinação auditiva, visual, se sentir perseguida. Então, são quadros emocionais, psiquiátricos muito sérios que a diminuição ou a falta do número de horas de sono pode causar. A gente deve dormir de 6 a 8 horas por dia, por noite, né? E tem gente dormindo 2, 3, 4. Isso é um risco. E eu vou complementar, a gente está caminhando para o final. Eu não vou ler, mas são algumas instruções que a gente pode fazer para ajudar as crianças nesse período. Foi tirado da Organização Mundial de Saúde. É um guia para situações de catástrofe. E vocês podem acessar, procurar na internet com esse nome e vocês vão achar o guia completo. Aqui eu só coloquei o que a gente deve fazer para as crianças. Tá? Eu não vou estar abordando, porque eu quero estar indo mais para o final aqui. Mas aqui, olha, gente, eu quero deixar que vocês confiem mais no Deus do seu coração e da sua compreensão. Sigam o seu mestre interior. Acreditem em você. Pesquise. Tenha fé, mas uma fé que vem do conhecimento. A gente vive num momento em que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo a nossa personalidade, né? Vai perdendo a nossa essência. E eu pergunto, o que a gente faz nesses momentos, né? Muitos procuram a religião, que eu acho válido, mas a fé é importante, né? Mas a gente tem que confiar, antes de tudo, na gente, né? Em nós. Nós é que transformamos o mundo. Deus nos deu essa condição de continuar a obra dele. E ele espera da gente. Então, confiar no Deus do seu coração, no Deus da sua compreensão. Seguir o seu mestre interior. E seguir o mestre interior tem a ver com intuição. Às vezes você vê uma notícia, aquilo parece que no fundo da sua alma, acho que não é assim. Vai lá e pesquisa. Você sente que algo não te faz bem, deixa de lado. Siga o teu mestre interior. E a gente às vezes fica procurando fora da gente, em outras instâncias, em outras condições, algo que possa nos aliviar, algo que possa nos livrar do mal, do perigo, e às vezes está em nós. Então acredite em você, acredite no seu potencial, supere as dificuldades. Eu diria tenha fé, mas olha, a fé que vem do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cuidado com os falsos deuses. Assim. Cuidado com o que é dito, com o que é mostrado. Reflitam, pesquisem. Informação é o que ganha a guerra. Vocês viram lá atrás os dados que eu trouxe. Eu espero que todos na sala tivessem conhecimento daqueles dados. E se não tem, ou quem tem, legal, quem não tem, vai lá, pesquisa. Vê se é isso mesmo, né? Comunica com os outros que estão na sala e possam, talvez, aí contribuir com esse material que eu trouxe. É isso aí, muito obrigado a todos. Paz profunda. Eu espero ter passado um pouquinho, levá-los à reflexão, gente, e a sair do medo, a sair da Matrix, vamos dizer assim. Muito obrigado, viu?